Oi! Tudo bom, querida? Nossa, que bom, Lu! Tudo bem, e você? Tudo. Você é tão pontual, né? Foi assim, cravado 3 horas da tarde. Tudo bom? Coisa de japinha, né? Pois é, menina. Japão, né? Que prazer que eu tive de conhecer o Japão esse ano passado. Coisa boa. É outra cultura diferente, né? É, Eu fiz, vi, Lu, eu vi suas fotos. fiz Bom, grandes amigos, fiz turismo, falei, foi muito bom. Você quer falar um pouquinho? Você quer esperar um pouquinho? O que você quer fazer? eu só vou falar boa tarde para todo mundo que está entrando aqui, porque tá uma coisa assim, eu não consigo. É tanta gente que eu não consigo nem ler os nomes de tanta gente que está entrando. Mas quero dizer boa tarde, bem-vindas a todos e todos. Hoje aqui nós estamos com a Luísa Brunet, uma pessoa que, sim, dispensa apresentação, né, Lu? Eu acho que é impossível alguém que não conheça a Luísa Brunet. E eu espero aqui que a gente converse muito hoje. Eu tenho muito para ouvir de você hoje. Coisa boa. Para mim também é um prazer enorme. Eu que sou embaixadora da OMB e já participei de alguns eventos com você. E eu sei o trabalho excepcional que você faz com essa reconectando essas mulheres empresárias ao redor do mundo todo, exercendo assim, a sororidade, dando oportunidade para que elas possam interagir profissionalmente, porque a gente sabe que a independência financeira é o maior passaporte que a mulher pode ter para ser respeitada, para ser guerreira, para não viver em nenhum tipo de violência de nenhuma espécie. Então é muito importante que as mulheres tenham essa consciência, né, Lilian? Nossa, é muito importante. E você sabe que eu tenho que contar para as pessoas, porque para quem não conhece a Luísa ativista, né, porque tem muita gente que só conhece o lado Luísa, modelo, o lado de glamour, mas para quem não conhece a Luísa, ela é hoje palestrante internacional, ela é uma ativista, ela luta pelos direitos da mulher, principalmente na questão da violência, né? E eu quero contar que teve um dia que eu vi uma palestra que você deu, e no final, assim, você foi cercada, bem assediada de um monte de mulheres muito simples, muito humildes, eu acho que você lembra disso. Uhum. E assim, o olhar delas, sabe? O que mais me chamou a atenção, primeiro porque elas puderam te abraçar, chegar perto, tirar foto, conversar com você, mas o olhar de gratidão delas para você. Porque você, eu acho que é a porta-voz mais importante que existe hoje em dia quando se fala em violência contra a mulher. Porque eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa história, como é que tudo começou, porque é uma trajetória de vida muito, muito inspiradora, né? Que bom, mas eu acho que você está exagerando em dizer que eu sou a porta-voz. Eu acho que temos tantas mulheres representativas no Brasil, começando por você, inclusive, a nossa mamãe master, que é a senhora Maria da Penha, e tantas promotoras de justiça, juízas, ativistas, mulheres anônimas que são hoje ativistas por conta justamente de mulheres como eu e tantas outras que colocaram a sua história para fora, dando esse empoderamento feminino para as mulheres, para que elas se tornem ativistas também. E a minha história, Lília, eu não tenho como contar outra história, porque é a minha própria história. Às vezes fico constrangida em contar sempre a minha história. Mas talvez assim, esse abraço que as mulheres tenham me dado nesse evento e tantos outros que eu vou, seja a nossa história ser tão próxima, né? Eu vim de um lar muito conturbado, de uma pobreza extrema, porque a gente meus pais eram muito pobres, eles se casaram muito jovens e foram morar no interior do Mato Grosso do Sul, na roça. Meu pai era lavrador, a minha mãe costurava para fora, cozinhava para as pessoas que trabalhavam, assim, uma vida muito simples. A minha casa era muito simples, aquela casa de taipa mesmo, que a gente achava natural, porque a gente não conhecia outra opção, porque eu nasci de parteira, e as minhas irmãs também são 5 mulheres e um homem, e a gente não conhecia outra forma de viver que não fosse organicamente, né? Que era plantar para comer, funcionava a lei do escambo, que era a troca de um saco de feijão por um saco de açúcar, de quem plantava, e a horta por galinhas, enfim. E pra gente era tudo muito natural, e eu considero que a vida que eu levei quando era criança foi maravilhosa. Hoje eu penso que eu tive uma grande oportunidade de ter toda
essa natureza por gente, e ser criado com amor e carinho quando era pequena, livre, né? Livre, acima de tudo. Acima de tudo, livre. E meu pai é muito amoroso, mas quando chegou na época de começar a escola das meninas, a minha mais velha, eu sou a segunda, e a terceira, as três primeiras, eles resolveram mudar conosco para uma cidade muito próxima da onde a gente nasceu, em Itaporã. E quando nós chegamos lá, meu pai alugou uma casa, minha mãe começou a costurar para fora para ajudar, e ele teve muita dificuldade em conseguir emprego, era uma cidade pequenininha. E ele começou a usar o álcool regularmente, se tornou alcoólatra, e com o alcoolismo veio violência contra minha mãe. Então, eu e minhas irmãs, nós passamos de 6 aos 12 assistindo ao meu pai brigar com a minha mãe, empurrar, espancar minha mãe, ou seja, era um lar bem conturbado. E era uma época que a gente não falava em violência contra as mulheres, não existia essa nomenclatura de violência contra as mulheres. E também as pessoas não se metiam muito, porque achavam que era comum e naturalizado a questão da violência dentro de casa, porque o marido é o dono da mulher, então ele tem que fazer do jeito que ele acha certo, e a mulher simplesmente tem que aceitar. Eu cansei de ver minha mãe chorando na despensa da casa que a gente tinha, do lado de fora. Ela nunca pedia ajuda, era bem constrangedor ver como é que ela ficava, e no dia seguinte ela tinha que acordar, fazer o café da manhã, servir a gente, sem esboçar nenhum sentimento, né? Fingir que estava tudo bem, principalmente para as crianças, porque ela tinha um cuidado muito grande, mas era impossível que a gente não percebesse o estado de sofrimento que ela e tantas mulheres vivem ainda sob essa batuta, infelizmente. Né? Infelizmente. Então, e aí ela resolveu, Lília, ela pegou, eu falo que minha mãe é grande inspiração para mim, eu sei que ela vai assistir a live, está assistindo, porque ela teve uma coragem extraordinária, que foi pegar todos os filhos, abandonar a casa dela e comprar passagem de ônibus, e nos trouxe de volta para o Rio de Janeiro, porque ela queria ficar próxima da família e ter um pouco mais de apoio. Só que no meio do caminho meu pai entrou no ônibus e... Ah, meu Deus! Ele voltou conosco, e sentou do lado dela, e foi uma situação que ela ficou muito assim, desorientada dentro daquele ônibus. Foram 2, 3 dias de ônibus, mas eu senti um sentimento que eu tive e que as minhas irmãs tiveram, foi silencioso, mas foi bom de saber que ele estava acompanhando, porque na verdade os filhos, eles nunca querem que os pais se separem, né? Eles não entendem que muitas vezes é boa. A separação vai fazer bem para a saúde mental, para a saúde física, para o conforto das crianças, mas a gente acha que é bom os pais estarem juntos, né? A gente não tem esse entendimento. Porque eu acho que tem momentos que são de ternura, assim, que, né? Uns momentos em que ele não estava alcoolizado, em que ele era um pai amoroso, e aí as crianças não conseguem perceber, né? Elas sempre ficam com aquela imagem boa, né? Infelizmente. Mas exatamente. Aí ele veio junto com vocês pro Rio? Ele veio junto para o Rio de Janeiro, tinha 12 anos na época, a minha irmã mais velha tinha 13, e é uma escadinha. Minha mãe teve um filho a cada ano, né? Assim, ela acabava de amamentar, ela amamentava. Na verdade, ela amamentava até engravidar, então ela teve os filhos muito, muito próximos. Ela teve 8 partos, ela perdeu 2 filhos pequenos, porque eles não tiveram tempo de, como diz o outro, sabe, ele é verdade, de montar o cavalo, a charrete para levar para a cidade. Eles acabaram falecendo com 8 meses, um recém-nascido, por conta de um coqueluche, que é uma gripe, né? Uma gripe que vai se estendendo. Então ela perdeu 2 filhos, perdeu 2 irmãos. Ela teve 8 partos, muito perto um do outro, sempre de parto normal. E a vida continua. E na casa, e dentro de casa, todos os partos dentro da própria casa. Dentro de casa, exatamente. Não tinha, as mulheres naquela época não sonhavam em fazer parto nas maternidades, né? E hoje a gente fala tanto em parto humanizado, né? E a gente tem problemas com obstetria no Brasil, porque muitas vezes as mulheres são tratadas com desrespeito, né? Está incluído, inclusive, na pauta da violência contra a mulher. Isso é uma das grandes violências que a gente assiste, médicos, né? Não tendo paciência com o tempo do bebê nascer, porque ela tem trabalho de parto, e exigindo que o bebê nasça logo. Eu recebo vídeos assim horrorizados com essa questão. E quando a gente chegou na rodoviária do Rio de Janeiro, Lília, eu me lembro que eu vi uma banca de jornal
E muito simples, né? Porque a gente está falando de 1978. E eu vi a capa da revista Manchete com uma mulher que me inspirou muito, a Rosa de Primo. Ela era uma modelo de França. Eu lembro. Lembra? Lembro dela. Fazia a capa da novela, ela era singlo-sexual. E eu só tinha 12 anos, eu olhei para a revista e falei, mãe, eu quero sair na capa dessa revista, imagina. Eu te juro, minha mãe lembra perfeitamente, eu tenho essa visão, assim, na minha cabeça. A gente com aquele saco, porque não tinha mala, com um saco, com os trapos dentro, e tirando o saco do porta-mala, né? Pra gente pegar um ônibus para ir para o subúrbio do Rio de Janeiro. E eu sonhando em aparecer na capa da Manchete. Mas a minha mãe falou, menina, pega o saco, fica quieto, vamos embora. Aí eu aprendi com mal sabia ela que você seria a capa de não só da Manchete, mas de várias revistas. Pois é, olha que loucura, né? Eu acabei fazendo 50 capas da Manchete. Você sabe que é um recorde, eu e Roberto Carlos. Que só Nossa! Mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que as crianças, quando elas sonham, a gente não pode oprimir o sonho das crianças. É verdade. A gente tem que sonhar com eles, sabe? Pois é, quem sabe, né? Vamos estudar para isso, vamos, sabe? Vamos né? Porque não existe impossível, não existe limite mesmo. Quando a pessoa realmente tem aquele desejo, ela vai conseguir, né? Eu sou uma prova viva disso, Lília. E você sabe, eu vou pular assim, um pouco mais para frente para não ficar aquela coisa cronológica, porque quero voltar para falar do meu passado. Quando eu estava na Dijon, eu fui garota propaganda, a primeira modelo brasileira a ter o título de modelo exclusiva de uma marca top, que era a Dijon. Quando eu saí da Dijon, eu saí por problemas pessoais. Humberto acabou patenteando meu nome, teve que entrar na justiça. Mais uma vez tive que entrar na justiça, eu tinha 22 anos de idade. O meu grande sonho, Lília, era pousar para Calvin Klein, que era... A Dijon era um genérico da Calvin Klein. Sim, era uma marca de jeans, né? É, a marca de jeans é Dijon. Mas a Calvin Klein era um must, né? A Brooke Shields era a grande modelo da época. E o Bruce Weber era o grande fotógrafo das mulheres mais maravilhosas. E eu sonhei que eu ia... Eu sonhei não dormindo. Eu sonhei que um dia eu poderia ter a chance de fotografar para Calvin Klein. Pois eu fotografei. Eu fiz campanhas da Calvin Klein. Então eu acho que o sonho... Eu me tornei ativista porque eu sonhei em ser ativista. Os sonhos, eles podem ser realizados. Quando a gente bota um foco, e quando a gente não é oprimido, e quando a gente corre atrás, entendeu? E quando a gente acredita na gente também, que tem que acreditar, né? Tem. Muitas mulheres, às vezes, elas falam, eu não vou conseguir. E fala assim, isso não é pra mim, não. Isso é pra quem é rico, pra quem é bonito, pra quem é inteligente, pra quem é isso, aquilo. Isso é pra todo mundo. Sonhar é para todo mundo. Eu acho que a gente conhece várias histórias de mulheres inspiradoras que começaram do nada e se tornaram grandiosas em várias áreas, né? São médicas, são advogadas, são juízas, são empresárias, microempresárias, são mulheres que são fantásticas. Aliás, algumas eu conheci no nosso evento em São Paulo. Bom, eu cheguei com 12 anos de idade, minha família na casa de um tio meu no subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Inhaúma, uma favela vertical. E minha mãe, ela acabou colocando eu e mais duas irmãs minhas para trabalhar em casa de família como empregada doméstica com 12 anos de idade. E eu me lembro que eu fui para casa de família para distrair as duas crianças que tinham, que eram 2 meninos, mas assim, uma semana depois eu já tinha assumido todos os afazeres da casa, como lavar, passar, cozinhar, levar as crianças na escola, acordar bem cedinho para ele não se atrasar. E para mim, quer dizer, é uma coisa natural, porque eu aprendi a fazer tudo dentro de casa, né? Eu só mudei da roça para dentro de uma casa, que tudo era muita novidade, televisão. E aí eu tive meu primeiro patrão. Ele trabalhava numa fábrica de Olivetti, então ele trabalhava de terno e gravata, e as camisas deles eram brancas, com colarinho e o punho branco, e listradinhas, ele era muito elegante. E aí eu passei uma camisa dele um dia e estava assistindo um desenho animado, porque eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. Eu estava passando a camisa, posei o ferro assim em cima da camisa, e fiquei olhando o desenho, queimou. Eu fiquei apavorada, Lília. É como se eu tivesse cometido um crime irreversível. Eu peguei a camisa, enrolei, joguei a camisa fora, eu não contei pra ele. Só contei pra ele muitos anos depois. E ele falava assim, Luísa, você não... Cadê a camisa? Cadê? Eu não sei não, seu Cláudio. E aí passou. Talvez ele soubesse onde estava a camisa, não falou nada. E eu me lembro quando eu era Luísa Bonet, bem famosa, eu estava numa feira de informática, e aí eu vejo um cara no meio de um monte de gente do meu lado, como essas mulheres querendo tirar foto, porque eu era modelo do ano, isso ainda era na década de 80, e eu vejo um cara que fala assim, Luísa, eu sou o Cláudio, seu ex-patrão. Quando ele falou assim, todo mundo olhou pra ele, sabe? Todo mundo olhou pra ele.
E eu olhei para ele, eu reconheci ele, eu fiquei tão emocionada, Lili, tão emocionada, porque eu admirava aquele homem que estava de terno e gravata, elegante, com a pasta dele, indo trabalhar na Olivetti. Para mim era uma empresa que, né, não conseguia imaginar o que uma era. Multinacional, uma multinacional, mas eu não sabia, eu sabia que era importante. E aí eu estou num evento com ele, e ele veio falar comigo, eu estou, sabe, como mulher, no mesmo padrão. E eu falei, Cláudio, que emoção. Aí eu falei, Cláudio, lembra daquela camisa? Eu queimei aquela camisa. Aí ele... Você me desculpa, mas eu não tinha como falar para você, mas eu sabia que um dia eu ia contar para você ainda. São esses segredinhos que a gente guarda, mas que faz parte da história. Quer dizer, na verdade, assim, depois de muitos anos eu saí, eu casei, eu trabalhei, tarará, e esse reencontro foi um momento assim de muita felicidade, você poder contar uma verdade que te incomodou durante tanto tempo por uma besteira de um crime que eu não cometi, porque foi uma distração por ser muito jovem e trabalhar muito jovem. Eu fiquei nessa casa, eu trabalhei nessa casa até 13, 14 anos de idade, e eu sofri um abuso sexual nessa época. Não foi por ninguém da casa, foi uma pessoa de estranho. E isso, ela teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu acabei pegando as minhas coisas e indo embora, não contei para ninguém. Eu cheguei na minha casa com os meus trapitos e falei para minha mãe que eu não queria mais trabalhar, que eu estava cansada, que eu tava, sabe, que eu queria voltar a estudar, porque eu tinha parado de estudar. E ela não perguntou nada, ela falou ok. Minha mãe sempre foi muito compreensiva, mas o dinheiro que eu ganhava era muito importante para ajudar a família naquela época. Família. Eu falei, mãe, não se preocupa não, eu vou arranjar rapidinho um emprego. Comecei a andar perto da minha rua, eu fui morar em Pilares, perto da escola de samba da Portela, mais ou menos perto da Portela. E aí nós morávamos numa vila sem saída, do lado da linha do trem, e a casa, quando o trem passava, balançava. Era muito engraçado. E o trem passava o tempo inteiro, e a casa balançava o tempo inteiro. E eu arrumei um emprego muito rapidamente, como vendedora de uma loja, próximo de onde eu trabalhava. E sofri vários tipos de abuso, naturalmente, não de abuso. Abuso que eu digo é do patrão chegar por trás, passar a mão, fazer proposta indecente. Eu ficava indignada com isso, Lília. Eu ficava indignada, porque eu achava que não era normal. E não se falava nem estupro, nem violação sexual contra as mulheres, nem importunação sexual. Não se falava nisso. Mas eu achava que ele me irritava profundamente. Eu tinha 15 anos de idade, eu era virgem, eu não namorava ninguém. Revoltante, né? Revoltante. Nossa. Eu saía desse emprego, procurava outro, acontecia a mesma coisa. Procurava outro. Por quê? Porque eu era uma mulher formada. Eu sempre tive a mesma altura que eu tenho agora, desde menina, e muito madura. Então a maturidade dá uma condição como se a gente estivesse pronta para tudo, né? Você tem uma postura. Era uma mulher no corpo de uma menina, né? Uma mulher pronta, feita, no corpo de uma menina que não estava preparada. Exato. Muitas meninas sofrem isso hoje em dia, com esse assédio imoral dos homens, porque acham, né, que por conta de um emprego você está disponível. E eu realmente sempre lutei contra esse tipo de comportamento dos homens. Eu acabei casando muito jovem com o meu primeiro namorado por conta disso, porque eu achava que eu casando eu ia estar livre desse tipo de assédio, eu ia ter um marido, eu ia ter minha casa, eu poderia ter um emprego melhor, eu poderia ser cuidada. E, de fato, eu casei, eu fui emancipada e casei com 16 anos. Eu comecei a frequentar a Zona Sul do Rio de Janeiro. O meu ex-marido tinha uma condição financeira boa. Ele me conheceu num posto de gasolina, que meu pai trabalhava como garçom e o pai dele era dono de uma rede de posto de gasolina. E eu conheci ele quando fui buscar dinheiro para comprar um bujão de gás. E eu fiquei esperando meu pai me deu um refrigerante, e eu vi um moço bem bonito andando na minha direção, vindo do posto de gasolina, num Camaro amarelo. Ah, meu Deus, um príncipe encantado. Exatamente. Eu lembro de como eu olhei e falei, nossa, fiquei olhando, mas fico olhando. Eu me lembro da roupa que eu usava, do que eu me lembro da cena, assim, uma coisa. E esse rapaz, eu peguei o meu dinheirinho, peguei meu ônibus, fui para casa de volta, e eu fui para a escola no final da tarde, que eu estudava à noite na escola pública próximo da minha casa. E quando eu chego na escola, esse moço está sentado na sala da minha casa, naquela casa. Meu Deus! Quando o trem passava, eu te juro. Gente! E fiquei muito constrangida, porque eu lembrei dele. Eu falei, mas o que esse moço está fazendo aqui? Meu pai falou que ele está fazendo? E meu pai falou assim, Luísa, esse rapaz aqui, ele é filho do meu patrão, e ele viu você lá, e eu convidei ele para tomar um café, porque ele gostou muito de você.
Eu falei, o quê? Fui pro quarto, bati a porta. Era uma casa muito pequena. Fechei a porta do quarto, era um quarto pequeno, que tinha 2 beliches, dormiam 4 mulheres. Eu fechei a porta, constrangida, e eu não falei mais com ele. Evidentemente que ele falou boa Que noite, vergonha, né? Foi embora para casa. Aí meu pai conversou comigo, falou que ele era um rapaz de boa família, que ele já conhecia ele de algumas vezes. E meu pai era alcoólatra ainda, ele era complicado, né? Eu tinha vergonha de tudo isso. E ele começou a ir na minha casa regularmente, a gente começou a namorar. E aí, uns 4, 5 meses depois de namoro, o meu pai estava alcoolizado e perguntou para ele, o Comercindo, o nome dele, Comercindo, quais são as suas intenções com a minha filha? Porque se for para você ficar aqui perdendo tempo, você pode pegar e ir embora. E começou a fazer um show, e eu fiquei tão envergonhada. E ele saiu para fora a gente saiu para fora da casa, ele falou, a gente vai casar. Eu falei, não quero casar, eu tinha 16 anos. A gente vai casar. E a gente decidiu, numa outra conversa, que ele tinha 28 anos, imagina, ele tinha 28, eu tinha 16. Hoje em dia isso já não seria normal, né? Você já configura... né? Uma pedofilia quase, né? Exatamente, mas naquela época não se falava disso. Meu pai e minha mãe me emancipou. Eu acabei casando só no civil, porque eu tive que enfrentar problemas de ser aceita na família dele por conta da situação financeira da família. E foi mais um constrangimento. Mas a gente foi morar num apartamento simples, eu comecei a procurar um emprego, eu queria ser cabeleireira. Logo eu arranjei um emprego. Você queria ser cabeleireira? Chapinha hoje, ó. Eu que fiz a chapinha, né? Eu queria ser cabeleireira. Tá lindo, tá lindo. Eu já gostava de olhar revistas de moda, minha mãe lia revista de fotonovela, eu também lia, sonhava com aquelas histórias de fotonovela que era escrita, revista de fotonovela, era uma loucura, eu adorava. Aquilo me fazia viajar. E eu conheci o meu ex-marido, meu primeiro marido tinha um amigo que era modelo, e ele sabia que eu era apaixonado pela Rose de Primo. Ele me levou no estúdio, no dia de foto que ele fotografaria com ela, e eu cheguei no estúdio da Manchete para ver ela, fiquei alucinada, eu fiquei parada, eu fiquei alucinada quando vi aquela mulher linda, aquele movimento. E era o mundo que você queria fazer parte, na verdade, né? Imagina, eu nem lembrava disso, Lília, nem lembrava que eu queria. Você não lembrava? Não, eu não pensei em ser modelo, passou, foi uma coisa de loucura. Vi uma mulher bonita em cima da moto, uma foto dela bonita, e aquilo veio no meu insight, assim, de que eu também quero, mas eu fui sem empregada doméstica, eu trabalhei em loja de rua, como empacotadeira, como vendedora, enfim, caixa de supermercado, farmácia, ou seja, meu emprego era esse, né? Não tinha muitas possibilidades. Mas o meu primeiro marido me deu a possibilidade, então foi muito bom. E no final das fotos da Rose de Primo, o fotógrafo falou assim, você não quer fazer uma foto? Eu achei que eu faço um book de modelo. E aí ele ficou me convencendo e acabou me convencendo de fazer uma foto naquele dia mesmo, uma foto do jeito que eu tava, preta e branca. E ele mandou para o diretor da revista Manchete, que também era diretor das revistas de moda, Desfile, Revista Mulher, que eram as revistas da época, da Block Editores. Ele levou uma foto minha preta e branca e o diretor da revista ligou para minha casa, Roberto Barreiras. Ele foi um grande amigo, sempre, porque ele me deu muita oportunidade. E a jornalista, que era Ângela do Rego Monteiro, que tem paixão por essas duas pessoas, ele já faleceu, mas eles foram, assim, cuidaram de mim quando eu iniciei a carreira de modelo, porque eu era muito crua, muito menina, muito humilde. E eu comecei a trabalhar logo muito rápido. 17 anos eu já estava fazendo foto para a capa da Manchete, a primeira capa da Manchete. E o título era Luísa Brunet, Manequim Sensação. Até chegar na Dijon demorou 2 meses. Então eu passei 2 anos e meio a 3 na Dijon. E aí eu fui fotografar para Calvin Klein, fotografar pelo mundo afora e ter que me posicionar sempre. Eu acho que essa história também inspira as mulheres, porque eu acho que quando eu vejo hoje a minha história, que eu avalio minha história, é muito importante que as mulheres avaliem a história delas também, sabe? Eu falo demais, né, Lília? Nada, eu tô amando. Aliás, que tá todo mundo amando. Ai, que bom. Pode continuar. Dizer para as mulheres que a gente não tem que suportar nenhum tipo de violência, porque nós somos importantes para nós mesmas e para a sociedade. E quando vocês têm aquela ideia de que eu não estou valendo nada, eu estou num relacionamento abusivo, eu devo ter feito alguma coisa errada, não fez nada de errado, né? Você tem sempre uma história linda para contar, uma história de luta, uma história de superação. Essas histórias que a gente tem que se lembrar e contar, como eu conto a minha com muito orgulho. Eu já tive vergonha de contar a minha história, porque eu acho que é uma história igual a todo mundo. Mas eu acho que cada pessoa tem uma história única. Cada um. Que pode contar da maneira que ela vivenciou, né? E isso acho que impulsiona. Nessas minhas andanças por aí, até no nosso evento e tantos outros eventos de mulher, quando uma mulher sobe no palco, pega o microfone e conta a sua história, meu Deus,
eu fico imaginando um filme, eu fico imaginando que cada história é um filme extraordinário, de cada história individual de cada mulher, entendeu? Sim. Então a gente tem que sempre se orgulhar da nossa história e sempre contar ela, porque contando a nossa história, a gente faz com que a mulher se sinta envergonhada, como eu senti, consiga contar a sua também. Porque viver é uma superação constante. Sim. Né? É uma loucura. Aí eu casei, fiquei 6 anos casada com esse meu primeiro marido, que foi um amor para mim. Me ensinou muitas coisas, me deu muita luz, muita esperança. Foi maravilhoso. E eu separei, casei novamente com o pai dos meus filhos, que era um argentino, e na época foi uma loucura, porque o Brasil tinha um problema com a Argentina danado, e eu para poder... O símbolo sexual brasileiro dos anos 80, casando com a Argentina, foi complicado. Ter que superar isso também e explicar que o amor e o sentimento não tem nacionalidade. Não tem bandeira. Exatamente, né? Então, mas mesmo assim, existia uma rivalidade. Como tinha em São Paulo e Rio de Janeiro, tinha Argentina e Brasil. E eu fiquei casada há muito tempo, porque eu gosto de relacionamento longo, eu gosto de ficar casada, eu gosto de ter uma casa para arrumar, eu gosto de usar fazeres domésticos, não tenho vergonha nenhuma de falar, sou ativista, feminista, mas eu gosto de fazer essas coisas também, acho que é importante. Quem não gosta de fazer, não tem nenhum problema, mas eu gosto, eu acho que a gente tem que ser respeitado quando a gente gosta. Sim, claro. Nessa quarentena aqui eu tô dando uma geral na minha casa, eu tô arrumando tudo, sabe? Passo roupa, lavo, eu faço comida, ario as panelas, lavo os banheiros, eu adoro, gosto, não tem nenhum problema. Outro dia eu contei, Lili, que eu tava em 2011 ou 12, eu tava limpando a varanda da minha casa, do meu apartamento, que é o primeiro andar, e um paparazzo tirou uma foto minha, tipo bem Maria mesmo, limpando a janela, o vidro, colocou no Globo.com. Luísa Brunet fazendo faxina. Aí vinha assim, os comentários. Com certeza ela mora ali, mas não consegue nem pagar o condomínio. Não tem que pagar a empregada. Né? Tá fazendo... É uma loucura, assim, eu me divirto com isso, porque esse tipo de comentário, hoje em dia, não me traz nenhum tipo de sofrimento. Eu passei por vários sofrimentos com comentários que me deixaram realmente deprimida, doente, mas hoje em dia eu consigo tirar de letra, porque eu acho que tudo que acontece na nossa vida é pra gente melhorar. Inclusive as coisas que são ruins. Porque a gente só melhora quando você tem uma... Não, e a gente aprende tanto, né? Eu acho que as coisas ruins você aprende, primeiro de tudo é um aprendizado gigantesco, e o bom é que você realmente sabe com quem você pode contar. Exatamente. Quem são seus amigos de verdade. Porque, Lu, fala sério, você levou um tombo, assim, do ponto de vista, eu falo que sofreu uma violência a ponto de ter que parar em hospital, assim, devastador na vida de uma mulher, né? Porque você receber uma crítica de alguém que você não conhece, por exemplo... Falar, ela não tem dinheiro para pagar uma faxineira é uma coisa que tudo bem, você vai levar com bom humor e tira de letra. Agora, uma pessoa que você ama, né, e que é uma situação que está acontecendo com tantas mulheres agora, nessa época da pandemia, né, a pessoa que ela ama, que ela divide a casa, de repente se sente no direito de praticamente te matar, né, porque foi uma agressão que um pouquinho mais poderia até ter levado à morte, né? Pois é muito triste quando você passa. Eu acho que muitas vezes a gente tem, no nosso casamento, a gente tem desavenças, né? Discussões, né? Que acalora, mas eu acho que nada justifica um homem levantar a mão para a mulher, dar um empurrão, bater, ou violência verbal, moral, psicológica, sabe? De falar, você não é capaz. Exato, não... Isso deixa a mulher estar deplorável mesmo. Né, deixa a mulher doente psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, é uma coisa muito triste. Mas eu acho que quando o homem chega a agredir uma mulher, no meu caso, por exemplo, eu tive 4 costelas fraturadas, né? Aquela marca tão comum que as mulheres têm, né, ao redor dos olhos, e entre outras coisas que eu sofri, é muito triste. Mas eu acho que sempre assim na minha vida foi sempre o limão, fazendo uma limonada, uma torta de limão que eu amo. eu consegui transformar todo esse episódio triste da minha vida em uma plataforma que eu falo com as mulheres do Brasil inteiro, eu falo com as mulheres imigrantes quase no mundo inteiro, falei. Eu vi você falando em Nova York, falando no Japão, você falando em vários países, né? E aí eu fico
eu olhava e pensava, nossa, que orgulho, que eu conheço a Luísa, eu conheço, dá muito orgulho de ver e de pensar mesmo no que você transforma a vida dessas mulheres, porque se elas tinham vergonha e elas ficavam caladas, a partir do momento que elas te ouvem, elas sentem uma coragem, né? É um impulso para que elas também possam falar, né? Com certeza, Lília, porque as mulheres, elas acham que porque elas são pobres, são mulheres pretas de periferias, que elas apanham mais do que as mulheres que têm uma condição melhor, e já não é mais assim, né? A violência contra a mulher, ela atinge todas as classes de mulheres, mulheres independentes, mulheres até independentes emocionalmente, que é um problema para o homem lidar com mulher que tem duas características, eu acho que é independência financeira e independência emocional. Eles não conseguem difícil lidar. Administrar bem com essa mulher moderna, né? Essa mulher moderna, são mulheres empresárias, são mulheres bem-sucedidas, mulheres que estão na política, mulheres que estão na magistratura, são mulheres que têm voz, são mulheres, as mulheres são que mais movem o mercado hoje em dia, né? São pesquisas de que mais as mulheres na frente de empresas, os lucros são estupendos, entendeu? Então lidar com isso é difícil porque eles vêm de um machismo, né? Estrutural, porque não sabe lidar com isso. Então eu acho que é difícil. O que a gente precisa para desfazer isso nas próximas gerações são justamente essas falas que nós fazemos como mulheres ativistas, como mulheres que passaram por estado de sofrimento, para que eles tenham essa consciência e penas mais duras para os agressores, na minha opinião. Eu acho que tem que ser inserido nos currículos escolares essa matéria sobre respeito ao próximo, porque quando tem respeito ao próximo não cabe nenhum tipo de violência contra o ser humano, nem racismo que a gente está presenciando recentemente, e perdas de vidas, né, de pessoas que merecem viver e poder contar a sua história, são arrancadas brutalmente através de feminicídio. Eu fico muito triste, porque eu recebo muitos relatos de mulheres, pedidos de socorro, Lília. As minhas redes sociais, que é basicamente o meu Instagram, que é o direct, o que eu recebo de pedidos de ajuda de mulheres em estado deplorável, fisicamente, porque estão machucadas, emocionalmente. E essa rede de mulheres no Brasil é tão fortalecida, e fora do Brasil também, que o que eu faço é conectar elas com outras mulheres, que aí tento conversar com outras mulheres que fazem parte da rede, que eu faço parte, para saber para onde vamos mandar essa mulher. O que ela precisa? A foto dela está assim, mas ela está sem dente, vamos ver se tem uma dentista que é voluntária, que pode arrumar. A parte psicológica, a parte de processos, porque tem filhos. Meu marido quer tirar a guarda, então vai para as advogadas. Eu fico muito feliz. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse trabalhar dessa forma para as mulheres. Eu fico muito, muito orgulhosa. Eu sei, Luísa. Você sabe que eu acho que de tudo que você fez na vida, assim, com essa trajetória linda de sucesso, porque é uma trajetória de conto de fada mesmo, né? De pensar de onde você saiu da casa de Thay para virar uma modelo internacional, assim, ter uma fama gigantesca. Eu acho que você viveu experiências que você nunca imaginou na vida, né? Em relação a poder, a lugares finos, a tudo. Mas de tudo isso, dessa trajetória, o mais lindo que eu vejo é a Luísa ativista hoje, sabe? Eu acho que o trabalho que você faz hoje, você transforma tantas vidas, né? E você ajuda de verdade. E aí hoje, né, eu tô aqui para dizer que eu te admiro muito, Lu. E que você é embaixadora da OBME, assim, e que para nós é um orgulho imenso, né? Porque o dia que você, para quem não sabe, a Lu foi uma das palestrantes, né, do Encontro do Continente Americano, e eram mulheres de vários países. E até hoje, todas elas falam sobre a violência contra a mulher. Porque elas olhavam para você e elas faziam assim, mas ela é tão linda, né? E assim, e aí eu falei para elas... Como se impedisse, né? Como se o fato de você ter uma aparência assim, né? E é isso que te faz ser tão diferente de todas as outras ativistas. Eu acho que é isso que faz com que você mude e transforme tantas vidas, né? Obrigada, eu fico muito feliz, porque eu me lembro que você foi uma das primeiras mulheres que tem que é uma plataforma tão maravilhosa, porque ela é gigantesca, que me convidou para ser embaixadora. Depois de você veio um monte, né? Eu sou embaixadora do programa
Mil Mulheres, a Sebrae, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para as mulheres Sim, maravilhoso. fazerem um curso e se profissionalizar. Elas têm a oportunidade de aprender um ofício que elas gostem, ou passa um questionário. Capacitação, né? Capacitação é muito importante, né? Você pode fazer até online, inclusive, né? As mulheres, elas têm mais oportunidade. Então, eu sou embaixadora desse projeto, junto com outras mulheres. Eu sou embaixadora do Mãos Empenhadas contra a Violência, que é do TJ, do Mato Grosso do Sul. Da página da Damares, que é Salve uma Mulher, que é a capacitação também de servidores públicos, ou seja, todas as pessoas que possam ser um voluntário, que possam observar a necessidade emergente de uma mulher, de um homem, de um idoso, de crianças, de pessoas com necessidades especiais, porque tudo isso faz parte, né, da ajuda humanitária. E acho muito importante que eu tenha tido essa oportunidade de me tornar uma voz para essas mulheres, fazendo campanha. É super voluntário, né? Eu sou uma voluntária, não cobro para fazer essas minhas falas. É uma coisa voluntária, não sei como é que eu vou sobreviver, mas eu acho que tudo dá certo, né? Quando a gente faz com amor e carinho. Eu fico muito feliz assim, de poder ter me encontrado na idade madura, né? Porque eu acabei de fazer 58 anos, e poder estar ativa, com a consciência melhor em relação ao próximo. Aprendi muita coisa, estudo sempre para aprender cada vez mais e ter essa linguagem mais simples, sem muitas nomenclaturas e tudo mais, que eu acho que é o que a mulher normal ela consegue entender mais, né? Então é uma oportunidade, sim, que eu tenho que agradecer a mulheres como você, que me deram a oportunidade, tantas outras que me deram a oportunidade de falar uma vez, duas, três. Eu já falei mais de 80 vezes por aí, ao redor do mundo, por exemplo. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo. Acho que é o que eu vou fazer, evidentemente, pro resto da minha vida, né? Pro resto da sua vida. Porque o ativismo, você não é um momento, é uma situação, né? É uma história que você escolhe para você se engajar eternamente. Você não pode entrar e sair. Não, eu falo que é o propósito da sua vida, Lu, sabe? Exato. É o que fez o seu olho brilhar, é o que faz você ficar com o olhinho marejado, né, emocionado. Então, a gente fala em japonês Ikigai, né? Que todo mundo tem um Ikigai. E esse é o seu, né? Você tinha que ter, olha só que coisa, né? Quando isso que transforma o limão em mousse, exatamente, você tinha que ter passado para você poder ajudar tanta gente. Exatamente, por isso que eu digo para as mulheres, não pragueja um sofrimento, sabe? Receba esse sofrimento com afeto e amor, porque é dele que você vai emergir para coisas melhores, sabe? Eu aprendi na vida, a vida inteira, por tudo que eu te contei, porque a gente está fazendo, você não pode contar a sua vida inteira em uma hora, mas tudo que eu passei na minha vida, de coisas que eu lutei contra, coisas que eu lutei na justiça, foram sofridas, mas foram oportunidades de crescer e melhorar. Então eu digo para elas, não praguejam nenhum problema que você tem. Mas sofri um estupro, que pena, sinto muito, mas vamos fazer disso, sabe, uma forma de você ajudar outras mulheres, né? Dizer para elas como é que elas têm que agir, como elas têm que se proteger. Então eu acho que Deus dá pra gente essa oportunidade, que a gente tem que agradecer o tempo todo. E eu sou muito grata a tudo de ruim que aconteceu na minha vida, porque realmente eu me sinto uma pessoa muito melhor e preparada. Você sabe que eu costumo dizer que eu também sou uma pessoa que levou uns tombos por aí que ninguém acredita, né? Acho que todas nós levamos tombos durante a vida. E eu digo que é na fraqueza que a gente encontra a nossa força. Mas se a gente não tivesse tido esses momentos tão difíceis, nós não estaríamos tão fortalecidas hoje. Mas assim, realmente eu falo, criança, como faz para aprender a andar? Né? Os seus filhos quando eram pequenininhos, quantas vezes eles tiveram que cair até ficar firmezinho e forte e sair correndo? E a vida é isso para todas nós, né? Lu, sabe o que eu queria que você falasse? Porque eu acho que é muito importante. Outro dia eu ouvi uma live sua, que a gente tem muitas mulheres hoje que estão presinhas dentro de casa com seus algozes, e você falou do aplicativo, a Linha Direta, o app Linha Direta. Você pode baixar agora no telefone. Quando acabar aí, você baixa aí. É muito rápido. Esse app ele foi desenvolvido pelo Leonardo, um rapaz aqui do Rio de Janeiro, que é um homem que se preocupa com a situação da mulher
Tem outros apps também, né? Tem o app do Magazine Luiza, que é o Magalu, tem o app do Pânico, e entre outros. Eu acho que a mulher já tem assim, uma forma de pedir socorro discretamente. O bom do app de linha direta é que ele é muito discreto. O que acontece, Lília, o que eu percebi, assim, muitas mulheres em palestra mesmo, ou em falas, eu dou sempre oportunidade para elas falarem. Elas são protagonistas porque elas vêm sentar do meu lado, uma outra que eu escolho, que elas querem falar, para contar a sua história. E elas me contaram que muitas vezes elas fazem a denúncia e o marido, quando descobre por conta do telefone, elas são agredidas novamente, o cara quer o telefone, entendeu? E esse app, ele tem um botão, você tem que fazer uma listagem dos amigos que você confia, né? Que você pode pedir socorro no momento em que você estiver sofrendo algum tipo de abuso psicológico ou físico, ou enfim, qualquer tipo de abuso. E aí você aperta aquele botão, as pessoas do grupo elas vão receber esse pedido de emergência seu, e você automaticamente vai ajudá-la, porque você está fazendo parte de uma rede, você está fazendo o seu papel de proteção dessa mulher também. Sim, e ela também claro. ela vai ter o dela também, da amiga, o grupo, então chama. Então ele é discreto, ele funciona em vários países já não só no Brasil. E no Brasil, o Brasil é o território nacional inteiro. Todo. E inclusive se eu tiver, como eu fui sofrer violência doméstica em Nova York, se eu tivesse o app, eu pediria ajuda a uma amiga minha, promotora de justiça do Brasil. Ela saberia exatamente como me ajudar, né? Então, assim, essa conexão é muito boa. Mas eu acho que existe o número 180, é fundamental para nós mulheres, que é da Lei Maria da Penha, é onde você faz a denúncia e você é encaminhada ou para o Ministério Público ou para uma delegacia de mulheres. Quando você faz a denúncia, um número 180 Polícia Militar. Eu usei esse número para fazer uma denúncia de agressão contra uma amiga minha, que é a Isis de Oliveira, há 2 meses atrás. Eles chegaram em 3 minutos. Nossa, e pegaram também. o agressor em flagrante, exato. Então, assim, tem muitas formas da gente ver. Você sabe que um dos casos que eu vou comentar aqui, eu comento sempre, que me deixou muito impressionada, entre outros, é o caso da Eliane Caparós, que ela sofreu violência doméstica do primeiro encontro, e ela pediu socorro, durante 4 horas, até que alguém ouviu. Então, assim, eu acho que é nossa responsabilidade como sociedade denunciar. Quando ouvir alguém pedindo socorro, quando você assistir uma criança sendo abusada, né, emocionalmente, psicologicamente ou sexualmente, você tem a obrigação, senão você é conivente com o crime. Né? Sim. Eu acho que é fundamental que as pessoas introspectem isso dentro dela. A gente não pode deixar que as pessoas sofram sem a gente passar reto e não participar. Né? Você sabe que outro dia foi a Eliana, né, que também participou com você. Sim, naquele encontro. Aquela deusa. A Eliana estava falando para as mulheres exatamente a mesma coisa. Meninas, vocês precisam denunciar. E aí vieram algumas perguntas assim: gente, mas e se não tiver acontecendo nada, né? Aí ela falou assim: você vai ficar de consciência tranquila. Aí teve até uma que falou: eu denunciei porque eu vi gritos no apartamento vizinho e depois a vizinha veio tirar satisfação comigo. Por que eu chamei a polícia? Eu falei assim, mas não é melhor você ficar com a consciência tranquila, que você chamou a polícia e a pessoa está viva, do que você se omitir, você ter ouvido gritos e aí no dia seguinte você abre o jornal e descobre que a sua vizinha foi assassinada, né, que ela sofreu um abuso, uma violência, e você ficou lá ouvindo e fazendo cara de paisagem, né? Então eu acho que é muito importante essa denúncia, né? Muito. Aí, nesse caso, quando você é uma vizinha muito próxima, que você não quer se envolver assim, você pode fazer uma denúncia anônima. A denúncia anônima, ela respeita quem está ligando. Então, você pode ligar e falar: doutor, o apartamento, a rua tal, o prédio tal, o número tal. E você vai se identificar, você fala: eu sou vizinha, eu quero que seja a denúncia anônima. Então, ele vai chegar, a polícia, quem denunciou, não sei, recebeu uma denúncia anônima. Então, não vai ter como achar a pessoa que denunciou. Não tenham medo, mulheres, de denunciar por conta que a vizinha, depois que ela sofreu violência, ela voltou para o marido. Que isso acontece. A gente sabe que o ciclo da violência apanha a lua de mel. A lua de mel maravilhosa. Aí você apanha a lua de mel de novo. Até que chega um dia que nem minha mãe fez, né? Ela passou muito tempo sem denunciar, pegou o ônibus e veio para o Rio de Janeiro, ficou vivendo com meu pai 20 anos ainda, sofrendo abuso. E teve um dia ali, né, que ela decidiu ir na delegacia. Uma vez só ela foi na delegacia
nessa mesma casa que balançava na linha do trem, fez uma denúncia contra meu pai. Chegou uma Joaninha, chamava Joaninha naquela época. Ele levou meu pai para a delegacia, interrogou ele ficou preso a noite toda. No dia seguinte, ele ficou muito envergonhado. Ele voltou para o Mato Grosso sozinho. Depois ele ia e voltava. Mas ela teve um momento dela de paz também. Nós já éramos grandes, mas eu me lembro exatamente disso. E deixou um exemplo de coragem para você, com certeza, né? Sim, com certeza. Minha mãe é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Ela tem 79 anos agora. Ela é super independente, uma mulher que me dá assim, um orgulho enorme por ela ter essa autonomia, independência, e não dá nenhum tipo de trabalho. Ela gosta de viajar, ela mora sozinha, e tá sempre de bem, só que ela não fica com neto de jeito nenhum. Ela não quer saber do programa. Não, mas sabe o que é isso? É porque ela já cuidou de muitos filhos. Exatamente. Ela não ficar com neto, não. Eu vou fazer pilates, vou andar de bicicleta, vou viajar com a amiga. Eu acho maravilhoso. Eu também acho. Isso mesmo, eu acho maravilhoso. Porque ela já fez a parte dela, né? Ela já criou, agora tem que aproveitar, né? Tem namorado, viaja com a mãe. Tá certíssima. É muito bom. Mas Luísa, esses exemplos aqui que ficam, né? Eu vou perguntar, porque assim, todo mundo pergunta para mim, pergunta para ela dos filhos, da família, como é ser mãe, sendo, né, uma pessoa tão com focos todos sobre você. Então, meu filho tem 21 anos, ele mora em São Paulo com a namorada já. Ele já mora 2 anos em São Paulo, faz faculdade lá. E eu criei o Antônio de uma forma muito... Eu acho que é muito boa. E a Yasmin também. A Yasmin vai fazer 32 anos amanhã. Aliás, eu fiz um vídeo agora para ela. Amanhã? Amanhã. Ela faz aniversário. 32, como passa rápido. É perto do seu aniversário, né? Aqui é tudo juntinho. Eu faço 24 de maio, o Antônio faz dia 14 de junho, de maio. E ela amanhã, dia 5, né? 5? Dia 6. Dia 6. E eu sempre criei o Antônio e a Yasmin, aliás, eu e o Armando, para que eles tivessem muita informação. A gente não tinha nenhum tipo de tabu para falar sobre nada, sobre droga, sobre qualquer assunto, né? Droga, sobre álcool, sobre racismo, sobre respeito ao próximo, coisas que não são legais de falar, desde muito pequenininho. Então, eu acho que eles me dão assim, me retornam assim, de uma forma muito gostosa, porque eles são seres humanos maravilhosos. As minhas ativistas, o Antônio também tem respeito ao próximo, trabalham desde cedo, são independentes. Então, acho que é muito importante que nós, pais, temos que dar para os filhos uma segurança, ser o porto seguro, mas dar muita base para eles, para que eles não aprendam na rua de forma errada. Não pode existir tabu de nenhum tipo de assunto. Isso não é assunto para criança. Não, isso não é assunto. O bebê nasce da cegonha, né? E o bebê nasce da cegonha. Absurdo. Aí a criança vai ser manipulada por um adulto, passa por um processo de importunação sexual. De abuso e nem sabe o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente fale a real para eles. Eles são muito mais inteligentes para deletar o que não serve e segurar o que serve. Então é muito importante. Eu sempre tratei os dois assim, com respeito, e para falar disso, vamos falar. Isso é assim, vai na internet, olha quais são os malefícios que droga traz, quais são os benefícios que não traz. Ou seja, eu acho que é bom você ter esse tipo de conversa. Então, os meus filhos é muito bom ser mãe. Eu fui mãe, quando eu casei a primeira vez, eu queria ter 6 filhos, igual a minha mãe. Eu acabei tendo o primeiro com 26 e o outro com 37. Fui mãe mais velha. Não tenho netos ainda. Espero que a Yasmin ou o Antônio me dê um neto, porque pelo menos antes de 60 eu quero curtir esse neto, afinal de contas. Olha o recadinho que a Luísa tá mandando. Ser mãe é muito bom, é muito bom. A gente não dorme nunca mais tranquila, mas é muito bom. Você sabe, né, como é que é? Eu sei, eu sou igual você também. O casal, eu tenho o Jean tem 31, a Lécia tem 27. Eles têm idade parecida com os seus, né? Uhum. Mas é o que as pessoas, o que eu queria, eu perguntei sobre eles, porque eu queria que as pessoas soubessem, porque existem muitos movimentos hoje de mulheres, associações de mulheres que estão focando nas mães, né? E eu falo que na realidade isso não é de hoje, porque a sua mãe batalhou
né? Você também. Então, que nós todas possamos inspirar essas mães de hoje, que parece que tem tantas dúvidas. Eu sempre falo, as respostas todas estão no nosso coração, na verdade, né? Exato. Porque não tem... A gente vive no mundo também, né? Tô com tantas coisas que a gente não teve quando era mais jovem, criança, mais jovem. E eu acho super natural que as mães tenham um pouco de medo, receio de delegar, de dar responsabilidade, super protege. E é independente da mulher com poder aquisitivo que não tem. A mãe está sempre preocupada e tem que ter mesmo cuidado com as crianças, principalmente, porque elas são vulneráveis, a gente tem que estar mesmo de olho. Mas também é importante dar para elas responsabilidade para elas se sentirem importantes, né? Ouvir as crianças, não suprimir os sonhos como a minha mãe fez, mas eu consegui dar a volta por cima. A Yasmin quis ser modelo muito jovem, foi emancipada também, foi morar fora do Mas Brasil. a Yasmin também foi... Você acha que foi por sua causa? Ela te via e achava lindo? O que você acha? Eu acho que desde muito pequenininha, a Yasmin já nasceu para os holofotes, né? Ela fazia... desde muito pequenininha. Na verdade, minha gravidez inteira, eu fiz campanhas como grávida, campanhas de amamentação, que eu acho que é importante a mulher amamentar. Então, eu sempre fazia campanhas de vacinação. Então, a Yasmin estava muito acostumada, Lília. Aí eu ia fotografar, porque eu era modelo ainda. Eu tinha 26 anos quando ela nasceu, eu estava no auge da carreira de modelo. Eu levava ela para o estúdio, amamentava, foi crescendo, foi pegando batom, aí já era amiga do maquiador, entendeu? Experimentava o sapato, já começou a fazer pose. Então, acho que ela foi gostando também disso, né? Foi natural, né? Foi natural. Ela passou pelo processo de atriz, fez algumas coisas na televisão, acho que ela está com vontade de voltar agora. Mas aí, você vai escolhendo os caminhos que são mais confortáveis e onde você se encaixa melhor, né? Eu acho que... E seu filho? Ele nunca quis? Não, ele não gosta, ele é tranquilo, ele não tem redes sociais. As redes sociais dele, eu tenho uma foto dele e a namorada, só ficar um curtindo o outro. E ele é muito tranquilo, não tem assim nenhum... É um menino, assim, não é baladeiro, ele é muito tranquilo. Não sei, eu falo que ele é um menino velho, sabe? E ao mesmo tempo, me deixa tranquilo, porque eu sempre sei onde é que ele tá, ele tem autonomia. Dei um carro para ele, a gente deu um carro para ele quando ele tinha 18, ele é responsável. A gente conversa muito sobre bebidas, sobre drogas, porque ele já está na fase que frequenta, os amigos frequentam, a gente sabe que tem muita influência. Então é bom você estar atento, né? Acho que nosso papel como pai e mãe não é só crescer ou ficar independente. A gente está sempre procurando saber como está. E ter uma conversa franca e aberta sempre, né? Para que eles possam nos procurar. Exato, exatamente. Nossa, Lu. Olha, eu vou dizer que essa live aqui está enchendo meu coração de felicidade, viu? Que bom, porque que bom. Eu vou te confessar que eu não botei os óculos, eu tirei os óculos. Então eu não consigo ler, né? Eu tenho que fechar o olho para ler assim. Não, e eu vou falar para você que, assim, tanta gente que entrou aqui hoje que travou. Eu não consigo ver quem entrou e nem as mensagens. Travou total. Mas ela vai estar salva, não vai? A live vai estar salva. Eu vou salvar e quem sabe a gente consegue ver. Porque... Eu posso responder por algumas coisas, se tiver alguma dúvida pelo direct. Eu adiciono e respondo pelo direct, porque... É tão bom saber que as pessoas... Fale para o pessoal que está ouvindo como fazer, para onde mandar as perguntas. Então, eu amo quando o direct está cheio, fica respondendo horas, é como se fosse um consultório, eu fico muito feliz. O meu Instagram é Luísa Brunet Oficial. Não é nada, assim, aí pode mandar para o meu direct e eu respondo. Eu estou sempre respondendo. Eu sou a rainha de responder. Você sabe que eu tenho certeza que a pessoa que lê acha que não é você, né? Muitas perguntas. Eu falo assim, sou eu mesmo. A minha rede social sou eu mesmo que faço. Você que posta tudo? Sim. Do Instagram também? Também. Nossa, Lu, tem uns textos fantásticos lá. Porque eu acompanho. Todos eu que faço. Eu faço e coloco foto. Reposto algumas coisas, né? Eu fiz uma live que eu tô louca para postar, não consegui ainda, Lília, com Geraldo do Palanca. Geraldo do... Ele faz muitas entrevistas maravilhosas, só que demorou, sabe quanto tempo a live? 1h50. Gente, que maravilha. Eu não consegui repostar. Ele é do Balanço Geral, ele é ótimo entrevistador. Sim, da Record.
Da Record, sim. E a história dele é muito boa, porque ele contou, eu vou contar porque ele conta para todo mundo. Ele é maravilhoso. Ele foi criado num lugar de mulheres, né? No lugar de mulheres. A mãe dele lavava roupa para. Como é que chama esse lugar aqui? Os homens vão não é puteiro, um prostíbulo que chama? Prostíbulo? É, prostíbulo. É. Ai, a mãe dele trabalhava lá. Como lavadeira. Como lavadeira. E aí ele conta que ele foi criado no meio das mulheres. É um cara que deve conhecer o profundo universo feminino. Com certeza. Então todos os nossos segredos ele deve saber. Desde criança, vendo mulheres bonitas, mulheres sofridas, mulheres, sabe, mulheres que trabalham, porque porque a aparência, ela não é, né, o que nós temos dentro. Exatamente. Então ele deve ser um homem excepcional, porque ele enxerga além do que todo mundo, a maior parte dos homens pelo menos vê, né? Que é só a parte física. Ele deve ser... As histórias, porque a prostituição é vista, às vezes, como uma forma fácil de ganhar dinheiro. É um emprego, é uma forma de você ganhar dinheiro e sustentar a família. Muitas mães de famílias sustentam seus filhos através da prostituição legalizada, né? Então, é a profissão mais antiga do mundo, né? Que tem que ser respeitada, porque são mulheres sofridas. Sim, porque são, com certeza. Às vezes não deve ser nada agradável, né? E você tem que pensar, eu tenho que continuar porque eu tenho família, eu tenho que levar sustento para casa e ouvir coisas que você às vezes não quer. Então são julgadas, isso, né? Muitas vezes são julgadas e não são respeitadas pela família, pela sociedade. Então ninguém entende. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Mas a entrevista dele deve ter sido fantástica. Foi ótima. Muito, ele é muito sensível, eu adorei. Aí tava pensando aqui, a nossa com certeza eu vou conseguir repostar, porque vai durar 1 hora, mas a gente começou a falar, ele é muito amoroso, ele é isso que eu falei, ele conhece o coração da mulher, então ele foi me levando, ele falou assim, dá pra você ficar mais 10 minutinhos? Eu falei, claro, mas quanto tempo a gente ficou? Eu olhei e era assim, eu falei, Geraldo, já tem 1h40, ele falou, meu Deus, aí a gente fez mais um pouquinho, então passou de 1h50 de papo em segundos pra mim, porque foi maravilhoso, como tá sendo o nosso aqui, né? É um bate-papo de 2 mulheres, não é? Porque nós vamos contar, para quem está ouvindo, nós vamos contar que aqui foi assim, eu liguei e falei, Lu, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um roteiro? Ela falou, não, nós vamos conversar como 2 amigas. E eu acho que esse é o segredo de ter uma live excelente, né? É poder conversar. O assunto não vem, uma coisa leva a outra. Verdade. Né? A gente falou de coisas que eu acho que eu considero importante para a estrutura familiar, né? Muito rapidamente, cada detalhe, mas é bom lembrar, né?